A Armênia praticamente deu um chega pra lá nos russos e no próprio Vladimir Putin, que decidiu impor ultimatos ao primeiro-ministro Nikol Pashinyan quando este se encontrou na véspera com o ditador russo. Tenho certeza de que vocês ouviram como Nikol Pashinyan zombou de Putin ao dizer que na Armênia as redes sociais e a internet não são bloqueadas, ao contrário da Rússia. Mas muitos deixaram passar um ponto muito importante. Durante uma rara troca direta de opiniões, algo raro para o Kremlin, o presidente da Rússia advertiu publicamente a Armênia, dizendo a Erevan para escolher entre a União Europeia e a Rússia. Se vocês não escolherem, o que fazemos? Aumentamos os preços do gás. É o que a Rússia sempre fez, como com a Ucrânia. Chantageava usando o gás. E hoje, em Erevan, responderam que seria melhor Vladimir Putin fechar essa boquinha suja com esses ultimatos. Hoje, no parlamento da Armênia, foi declarado que Erevan vai sair da Organização do Tratado de Segurança Coletiva e da União Econômica Eurasiática se a Rússia decidir aumentar os preços do gás fornecido à República. Isso mostrou que ninguém teme esses russos na região há muito tempo. Mas por trás de tudo isso, há também um acordo entre os armênios e os americanos. E vamos discutir tudo isso juntos agora. Mas não o fato de que Pashinyan zombou de Putin, mas sim os momentos mais profundos desse encontro. Meu nome é Alexei Pecheri. Vamos discutir o tema juntos. Antes de começar, inscreva-se no canal, deixe um like e comente. Amigos, se quiserem apoiar este canal no YouTube, podem contribuir financeiramente. Com qualquer doação, qualquer assinatura paga de membro pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ou acessem o código QR que está na tela de vocês. Ficarei grato por qualquer ajuda. Como todos sabem, houve na véspera um encontro interessante entre o primeiro-ministro da Armênia, Pashinyan, e o ditador russo, Vladimir Putin. E durante o encontro, Putin advertiu publicamente a Armênia, dizendo a Erevan que escolhesse entre a União Europeia e a Rússia. Isso foi um ultimato, mas Putin esqueceu que poucos ainda o temem na região. E então o primeiro-ministro da Armênia respondeu que, em seu país, o povo é governado por um processo político democrático, e não por ditadores como Vladimir Putin. E como declarou com autoconfiança Putin, Moscou não vai tolerar a aproximação de Erevan com a União Europeia. E logo acrescentou que, se a Armênia continuar se aproximando da Europa, a Rússia pode interromper o fornecimento de gás russo para a Armênia. E, aliás, esse é mais um sinal para todos que acham que é possível fazer negócios com os russos selvagens. Não, não é possível, porque os russos sempre ameaçam. Eles não sabem se comportar civilizadamente. Civilização e russos são conceitos absolutamente diferentes. Eles não sabem, eles sempre vão ameaçar. A única coisa que eles têm são os recursos minerais. Só isso. Eles ameaçam o tempo todo com esses recursos minerais. No final, Putin declarou, cito, "Vemos que na Armênia está acontecendo uma discussão sobre o desenvolvimento das relações com a União Europeia. É preciso dizer de forma direta e honesta que a adesão tanto à União Aduaneira quanto à União Europeia e à União Econômica Eurasiana é impossível. Destaco que essa União Econômica Eurasiana, criada pela Rússia em 2015, inclui a Armênia, Belarus, Cazaquistão e Quirguistão. E ela foi criada para garantir a livre circulação de mercadorias, capitais e força de trabalho entre seus membros. Mas assim como a OTSC, essa é uma estrutura artificial que não chega nem aos pés da União Europeia. E foi assim que Vladimir Putin se sensibilizou. O tema do fornecimento de gás para a Armênia, afirmando que agora a Rússia vende gás para seu vizinho a um preço significativamente mais baixo do que para a União Europeia. Citação de Putin. Os preços do gás na Europa ultrapassam $600 por 1.000 metros cúbicos, enquanto a Rússia fornece gás para a Armênia por $177,5 por 1.000 metros cúbicos. Lembre-se de que a diferença é enorme. Mas a questão é que, desde que a Armênia fez a paz com o Azerbaijão, ela tem declarado cada vez mais que busca laços mais estreitos justamente com a União Europeia. E Pashinyan até declarou a intenção de, no futuro, aderir à União Europeia. Então, em resposta às ameaças de Putin, o primeiro-ministro da Armênia, Pashinyan, destacou claramente que seu país, ao contrário da Rússia, tem uma nova posição no sul do Cáucaso e na antiga esfera de influência da Rússia. Ele disse, vocês estão um pouco enganados, nós já não somos aquela Armênia de antes. Em seguida, Pashinyan declarou que quando chegar a hora de escolher entre essa União Econômica Eurasiana e a União Europeia, fica óbvio para onde os armênios irão. Por ora, Putin pode se contentar que os armênios no geral estão mantendo o equilíbrio.
E então, sabe, levando em conta o enfraquecimento de sua influência de muitos anos no sul do Cáucaso e, ao que tudo indica, a intenção constante do Kremlin de influenciar as decisões políticas na Armênia. Putin disse a Pashinyan que Moscou espera muito que as forças pró-Rússia possam participar livremente das eleições parlamentares na Armênia, marcadas para junho. E Putin lembrou que alguns representantes pró-Rússia foram presos. Bem, por exemplo, Putin mencionou o bilionário russo-armênio Samvel Karapetyan, que foi preso no ano passado após pedir a destituição do governo. E Putin disse isso sinceramente, dizendo: não entendo, esse personagem tem na verdade passaporte russo, e isso supostamente significa automaticamente que ele não pode ser tocado. Vocês percebem em que realidade vivem esses russos e Putin? Por algum motivo se acostumaram e acreditam que são uma espécie de raça superior. Ou seja, ele diz: ouçam, como isso aconteceu? Ele tem passaporte russo, como vocês ousaram prendê-lo e colocá-lo na prisão? Mas, vou repetir mais uma vez, Vladimir Putin perdeu a noção. Ele não é mais ninguém aqui, acabou. No fim, Pashinyan respondeu assim, cito: lembro que, de acordo com a legislação armênia, os candidatos políticos devem ter exclusivamente cidadania armênia. E nessas condições, nenhuma restrição é imposta à oposição política. Pessoas com passaportes russos, de acordo com a Constituição da República da Armênia, não podem ser candidatas a deputados nem a primeiros ministros. A Armênia é um país democrático com processos políticos constantes. Além disso, lembro que nossas redes sociais, por exemplo, são 100% livres, sem qualquer tipo de restrição. Ao contrário da Rússia, na Armênia não há presos políticos. Sendo sincero, não há participantes do processo político presos. Temos cidadãos que acham que há democracia demais na Armênia, mas para nós isso é uma questão de princípio. De modo geral, as relações da Armênia com a Rússia estão se tornando cada vez mais tensas desde que o Azerbaijão recuperou totalmente a região de Karabakh em 2023. Como resultado, em 2020, a Armênia suspendeu sua participação na Organização do Tratado de Segurança Coletiva liderada pela Rússia, depois que Moscou não apoiou Yerevan durante a escalada em Karabakh em 2022. No final, Pashinyan declarou que a Armênia não permanecerá na OTSC e não agirá por um motivo simples. Citação: ainda não conseguimos explicar ao nosso povo, aos nossos cidadãos, por que a OTSC não reagiu, apesar das obrigações existentes. Em resposta, Putin apenas declarou que não vê sentido em discutir essa questão, já que todos esses eventos são coisas do passado. Como se dissesse, para que remexer o que já é antigo. Putin fingiu não entender e disse: sim, aconteceu, mas não vamos discutir isso. Nikol Pashinyan, por favor, evitemos esse assunto. Porém, é preciso admitir que a Rússia esteve ausente no processo de paz de Karabakh durante e após o acordo. E tanto Yerevan quanto Baku automaticamente se distanciaram de forma sincronizada de Moscou, redirecionando conjuntamente sua política externa para a União Europeia e os Estados Unidos. Como resultado, hoje o presidente do parlamento da Armênia, Alen Simonian, declarou que Yerevan vai sair da OTSC e da União Econômica da Eurásia se a Rússia decidir aumentar os preços do gás fornecido à Armênia. Se Putin cumprir a ameaça sobre o gás, ele diz que vão sair dessas organizações, questionando sua utilidade. Putin está ameaçando exatamente com isso. Citação: conversas desse tipo, relacionadas aos preços do gás, não são novas e vêm acontecendo há muitos anos. Devo dizer que se a Rússia tomar a decisão de aumentar os preços do gás para a Armênia, então a Armênia tomará sua própria decisão e sairá definitivamente, tanto da OTSC quanto da União Econômica Eurasiática e de outras estruturas ligadas à Rússia. Assim, a era da influência da Rússia nesta região chegou oficialmente ao fim, e como você pode ver, ninguém leva mais a sério esse piasca. E tudo o que resta para ele é dizer: vamos apenas não tocar nesse assunto e não discuti-lo. E repare como ele ficou desconfortável quando Pashinyan disse: aqui a internet não é bloqueada, ao contrário de vocês. Aqui vou deixar reticências, escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. E não deixe de se inscrever no meu canal do Telegram Pet News, o link está na descrição. Neste vídeo, também na descrição, estão todas as formas de como você pode apoiar o trabalho deste canal no YouTube. Ficarei muito grato por isso. Por hoje é só. Cuidem-se. Tchau a todos.